Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que está mexendo com o mercado esta semana. É a proposta do governo federal de taxar diversos investimentos que anteriormente não eram taxados. Dentre eles, as LCIs, letras de crédito imobiliário. Mas como isso impacta o mercado imobiliário e o seu bolso? Fica comigo que eu vou explicar tudo de maneira simples e direta logo depois que você deixar a sua curtida aqui embaixo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago para vocês todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Bom, vamos entender o que é uma LCI. A letra de crédito imobiliária é um investimento de renda fixa onde você empresta o dinheiro para o banco financiar empreendimentos imobiliários, como construções e financiamentos de casas. E em troca disso, você recebe juros, que é a remuneração pelo dinheiro que você deixa aplicado lá no banco. E o grande atrativo até agora é que as LCIs são isentas de imposto de renda, ou seja, você consegue ter um retorno melhor sobre elas, ou, olhando da ótica de quem toma esse crédito, torna o financiamento de empreendimentos imobiliários mais barato. Mas, com a nova proposta, isso irá mudar. O governo anunciou no último domingo, dia 8 de junho, que irá taxar investimentos de renda fixa como as LCIs, mas não somente elas. As LCAs também que estão ligadas ao agronegócio também serão impactadas por essa taxação de 5% já a partir de 2026. Mas isso válido a partir do ano que vem. Para investimentos feitos agora em 2025, permanece do jeito que estava até o vencimento desse título. Mas o que o governo quer com isso? Na minha opinião, eles apenas querem aumentar a arrecadação para a máquina pública continuar gastando o nosso dinheiro sem nenhuma responsabilidade. Na prática, essa tributação reduz a rentabilidade líquida das LCIs. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagina uma LCI que rende 10% ao ano, com a tributação de 5%, que foi proposta pelo governo, ela perderá 0,5% na sua rentabilidade líquida. Então ela vai ser equivalente a 9,5%. Pode parecer pouco, mas imagina num investimento de R$10 mil, isso significa R$500 a menos de rentabilidade líquida para você. Então esse é o impacto para o seu banco. Mas como essa medida deverá afetar o mercado imobiliário? As LCIs são uma das principais fontes de recursos para os financiamentos habitacionais. Imagine o caso aqui que o investidor tem duas opções, uma LCI e um CDB, por exemplo, que é muito comum e é utilizado normalmente para financiar as atividades de empresas. Quando a gente tinha o LCI isento, a rentabilidade dele era superior, a rentabilidade líquida, à do CDB, porque o CDB tem cobrança de imposto de renda. Então o que acontecia? Ele podia ser emitido com valor mais baixo. Em vez, por exemplo, de 10,5%, ele podia ser emitido com um valor de face de 10%. Enquanto o CDB, ele precisaria, por exemplo, de 11% para ter a mesma rentabilidade líquida. Agora, com essa mudança, nós teremos que elevar a rentabilidade da LCI para que ela se equipare com CDB e outros títulos de renda fixa disponíveis no mercado brasileiro. Acontece que isso aumenta o custo de captação do recurso. E quando o banco precisa pagar mais para pegar o seu dinheiro, ele também vai precisar cobrar mais de quem precisar financiar um imóvel, financiar a construção de um empreendimento. Então, nesse sentido, o crédito imobiliário poderá se tornar mais caro e a estimativa é que as taxas de juros para os financiamentos imobiliários possam subir de 0,5% a 0,7% em relação aos percentuais que nós temos hoje, que já são bastante elevados. E isso tem sido agravado recorrentemente por dois fatores. O primeiro deles é que cada vez menos pessoas deixam o dinheiro aplicado na poupança, que é o principal funding do mercado imobiliário. Então, se você tem menos recursos na poupança, menos dinheiro você vai ter para financiar projetos imobiliários. Por outro lado, nós temos a taxa Selic muito elevada ainda. Já se passaram 6 meses desde a troca do presidente do Banco Central e a taxa Selic continua
subindo. Isso tem trazido grande instabilidade para o mercado imobiliário. Vamos ver um exemplo prático aqui. Então a gente está falando de um financiamento de 500 mil, aqui nós temos uma taxa de juros simbólica de 10% para a gente poder avaliar, e isso aqui seria o total de juros pago. Agora, se a gente pega essa taxa e eleva para 10,5%, olha o impacto. A gente está falando de um aumento de R$32 mil em um financiamento realizado pela tabela SAC, que é a mais barata delas, se a gente levar o financiamento até o final. Eu já falei sobre esse tipo de tema em vídeos anteriores aqui do canal. Então, acho que agora ficou claro para você aí o impacto real dessa medida no seu bolso, no sentido de pessoas que desejam fazer um financiamento habitacional no futuro. E o setor da construção, que somente no primeiro trimestre deste ano cresceu 3,4%, também sentirá os impactos, porque menos crédito disponível significa menos projetos, menos emprego e, consequentemente, um freio no crescimento econômico deste setor. E vale destacar que o setor imobiliário representa cerca de 9% de todo o produto interno brasileiro e fornece milhões de postos de trabalho para a população. E as entidades do setor imobiliário já estão alertando que essa combinação de fatores deverá não somente prejudicar a economia do Brasil, mas dificultar o acesso à casa própria, tendo em vista que no Brasil a gente tem um déficit habitacional ainda muito grande. E para você que deseja investir no mercado imobiliário, seja em uma casa para você morar, realizar o sonho da sua casa própria, ou trocar o imóvel que você tem hoje, ou você que deseja investir e ter um bom retorno financeiro, por exemplo, construindo casas para vender, eu gostaria de apresentar a nossa consultoria imobiliária independente, onde nós ajudamos você em todas as fases do processo de aquisição e financiamento do imóvel, desde o planejamento, passando pela análise da documentação do imóvel, dos compradores, saber todas as taxas e impostos que você vai pagar ao longo de todo este processo, até orientações extremamente importantes para que você consiga a aprovação do seu financiamento lá na frente. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para saber mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição, no primeiro comentário e no QR Code aqui em cima. Bom, resumindo, a taxação da LCI, junto com a queda nos recursos da poupança e a elevada taxa básica de juros, Selic, deverão dificultar cada vez mais o acesso ao crédito imobiliário e frear o crescimento da construção civil. Como eu disse, é muito importante para a economia brasileira. Nas próximas semanas nós vamos acompanhar aí a aprovação ou rejeição deste projeto no Congresso Federal. E se você não concorda com esse tipo de medida, precisa se manifestar aqui no YouTube através dos comentários desse vídeo, porque quanto mais comentários nós tivermos aqui, mais esse vídeo vai ser mostrado pelo algoritmo do YouTube para as pessoas e mais pessoas vão entender de maneira mais clara o que tudo isso significa, e você se manifesta também através das suas redes sociais, a fim de que a opinião pública se mostre e impeça que esse tipo de medida seja aprovada pelo Congresso. Agora, se você é a favor dessas medidas ou não entendeu muito bem os impactos delas para a economia brasileira, ou já é rico o suficiente para não ser impactado por elas. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Deixe a sua curtida nesse vídeo e compartilhe ele para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.